Muito bem, sejam todos bem-vindos ao CEISC. Para você que não me conhece, eu sou o professor Dudan, professor de Raciocínio Lógico Matemático, junto com o professor Gustavo, e estou aqui para trazer algumas questões para a gente que vai encarar essa provinha aí do DPEM, tá, galera? Então, nosso curso de questões está começando agora. Se preparem, tirem as crianças da sala, porque eu vou trazer muita questão da Banca CESP, abordando todos os assuntos do edital da minha parte, e a gente vai poder ter um pouco mais de intimidade aí em cima de questões e ver como a banca pode cobrar assuntos como porcentagem, frações, as regras de 3 e também as temidas análise combinatória e probabilidade, beleza? Dando uma olhada aqui na minha parte do edital, a gente vai ficar então com essa parte de razões e proporções, regra de 3 simples, porcentagens, princípios da contagem, que é análise combinatória e probabilidade, a parte de conjuntos e operações básicas, e também ali raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais que vão aparecendo aí ao longo das aulas, beleza? Então se prepara, muita questão boa vindo por aí, vamos que vamos. Então eu chamo esse momento de como a Banca CESP cobra isso, que é quando eu mostro para o aluno que vai fazer uma prova da Banca CESP, que é o seu caso aí, que vai fazer a prova do DPEM, agora em setembro, se não for reagendada a prova, né? Depende do corona. E aí eu te mostro como que a banca cobra os assuntos mais importantes e que constam aí no seu edital. É um momento lindo, como a Banca CESP cobra isso. Vamos falar inicialmente então de conjuntos numéricos e teoria dos conjuntos, né? Dois assuntos muito básicos que às vezes não vêm de forma tão clara no edital, se bem que CESP sempre cobra um pouquinho disso. Então eu vou dar uma pincelada em tudo e nas questões, para você que vai acompanhar aí nosso curso de questões, eu explico de onde veio a regra, como aplicar e te dou um pouco mais de embasamento aí para você poder gabaritar essa questão, essa provinha, se Deus quiser. Primeira questão então, gente, é uma questão que trabalha ali com as chamadas dízimas periódicas, tá? Primeiramente, dízima pela presença dos 3 pontinhos, tá? Periódica porque existe uma repetição periódica constante, no caso ali, a dupla 23, 23, 23, que se repete infinitamente. Não se repete uma, nem duas, nem 3, se repete infinitamente, tudo bem? A questão aqui pede a soma de A mais B e afirma que essa soma dá 165, ou seja, 165 sobre 99. Quer saber se esse item é certo ou errado, tá? Primeiramente, acho que o mais importante nessa questão é percebermos que a gente consegue e pode atarar na questão somando o A e o B de forma antecipada. Somando 1.23, 23, 23 com 0.43, 43, 43, 3 pontinhos, tudo bem? Essa soma, se executada de forma correta e tranquila, 3 mais 3 dá 6, 2 mais 4 dá 6, 3 mais 3 dá 6, vai ter também um comportamento de uma dízima periódica, que é 1,666666666, ok? Para finalizar, caso você não saiba como transformar essa dízima periódica em fração geratriz, eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho, a tua outra opção era no braço dividir 165 por 99, para ver se dá exatamente esse resultado. E aí você marca o item como certo, tudo bem? Então, tanto você pode transformar a dízima em sua fração, que a gente chama de fração geratriz, e eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho, como poderia dividir o 165 pelo 99 também, sem medo de ser feliz, beleza? O 99 cabe ali dentro, gente, do 165, uma vez, de forma que voltam 99 e sobram 66, tudo bem? Seguindo a regra, ou melhor, as regras da divisão, a gente sabe que quando terminam os algarismos originais e você tem que recorrer a um empréstimo, você pede um zero emprestado mediante colocação dessa vírgula aqui, tudo bem? E o 99 cabe em 660 6 vezes, tudo bem? 6 vezes 99 é quase 600, é 594, e aí sobram de novo 66. Com direito a mais um zero gratuito, e aí quando você tenta botar o 99 ali dentro, dá 6 de novo, e esse processo vai ser cíclico, vai ser sempre assim, o que confirma pra gente que de fato, por esse ponto de vista, o item está certo. Tudo bem? De fato, a divisão de 165 por 99 vai dar certinho 1.666666, ok? Por outro lado, se eu quiser transformar a dízima 1.666, 3 pontinhos, que é uma dízima, como eu disse de novo, periódica. Periódica por quê? Porque o algarismo 6 dele para a direita é só a mesma coisa sempre. Que pode ser um algarismo único, que é esse caso,
como pode ser uma dupla de algarismos, como acontece no A e no B individualmente. Tudo bem? Quais são os 4 passos para transformar uma dízima periódica em a sua fração geratriz? Primeiro, escrever todos os algarismos que você enxerga, da esquerda para a direita, sempre no sentido tradicional da leitura, sem vírgula e sem repetir. Ou seja, o 6, que é a parte periódica, que é o cíclico, que é o que se repete, vai ocorrer uma única vez. O primeiro passo é esse. Tudo bem? Segundo passo, subtrai dele o tudo também na ordem e sem vírgula, o que não se repete, que é o que está à esquerda desse símbolo aqui que separa o que é periódico do que não é. Então vai subtrair somente o 1, é para subtrair sempre todos os algarismos que aparecem nesse trecho à esquerda, na ordem também e sem vírgula. Tudo bem? Até porque eles não fazem parte da parte periódica, ok? Beleza? Terceiro passo, no denominador, para cada item periódico você vai colocar um algarismo 9. Ah, Duda, por que é 9? Porque é a regra. E como regra, aceita que dói menos. Tudo bem? Então aqui embaixo a gente vai colocar um algarismo 9 apenas. Erra quem pensa em 3 algarismos 9, porque enxerga ali 3 algarismos 6. Pensa comigo, esse 6, gente, ocorre infinitas vezes. Mas é um cara só que repete. O algarismo 6. Como é um item só que sofre essa repetição, ao contrário aqui, ó, nós teríamos que colocar no A, se a gente fosse transformar o A em fração geratriz, 2 9s no denominador. Tudo bem? Então aqui é um 9 só, porque é só o algarismo 6 que se repete. E caso houvesse, que é o quarto e último passo, alguém entre a vírgula e a parte periódica, o que aqui não ocorre, colocaríamos um 0. Mas não ocorre esse cara, então acaba que vai ser essa conta aqui, que vai dar 15 sobre 9, e 15 sobre 9 é proporcional a 165 por 99. São frações equivalentes, logo valem a mesma coisa, portanto o item está certo. Tudo bem? Eu sei que outro caminho é muito mais rápido, mas é como a banca CESP é a banca que mais cobra a transformação da dízima periódica em fração geratriz, eu não me privei de mostrar para vocês esses 4 passos que estão aí, foram utilizados para fazer essa transformação. Beleza? Item dado como certo, então vamos para o próximo item. Aí mais uma questão da banca CESP, muito interessante, bem atual, que fala o seguinte, ó, seja A, o que é A? É o N, é um número Nzinho, que pertence aos naturais diferentes de 0, tá? Não esquece que N são os números naturais, para quem não lembra, os naturais começam no 0, no 1, no 2, no 3, e são os números inventados aí pelo homem para enumerar elementos da natureza. Já o N asterisco tira o 0 da jogada, beleza? Tranquilo? Então, A são os elementos naturais que são pares, tá? Então, o conjunto A, porventura, ele é o 2, o 4, o 6, o 8 e assim vai embora. Tudo bem? Lembrando que o 0, gente, sim, é número par, tá? O 0 não é nem positivo nem negativo, mas par ele é. Mas como aqui ele está usando o N asterisco, ele está excluindo o 0 desse conjunto A. Então, os pares distintos de 0 é o 2, o 4, o 6, o 8, o 10 e assim vai embora. Tudo bem? Já o conjunto B corresponde aos números naturais distintos de 0, que são ímpares. Então, é o 1, o 3, o 5, o 7 e assim também vai embora. Tudo bem? E o C seria o nosso conjunto de números naturais distintos de 0, que são primos, tá? E aí, cuida muito com a tua definição de número primo, porque muita gente traz do colégio uma definição equivocada, de que número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Isso é um equívoco. Não use esse conceito. O melhor, mais correto e atual conceito de número primo é que número primo é todo número que possui exatamente 2 divisores distintos. Um é o 1 e o outro é o próprio número. Tudo bem? Então, se a gente colocar aqui os números naturais diferentes de 0, como consta ali na definição do conjunto C, o 1, no conceito antigo, que é quem é divisível por 1 e por ele mesmo, você consideraria como primo. Mas, na verdade, 1 não é primo, porque ele não apresenta 2 divisores distintos. Ele apresenta só 1, que é o 1 e que é ele mesmo, obviamente. Tudo bem? Então, 1 não é primo. O 2 é primo sim, porque só apresenta 2 divisores distintos, o 1 e o próprio 2. O 3 também é primo, depois o 5, depois o 7, depois o 11 e assim vai-se embora. Beleza? Em cima de toda essa estrutura, de entender o que é o número natural, de entender o que é o N asterisco e definir quem é o conjunto A dos naturais não nulos, pares, o B, que são os naturais não nulos, ímpares, e C, que são os naturais não nulos, primos, ele fala que o conjunto C intersecção A é vazio. O que é intersecção?
É o que tem em comum. Então, quando eu falo que C intersecção A é vazio, significa que se eu olhar para o conjunto A e comparar com o conjunto C, eu não vou achar nunca nenhum termo em comum. Certo ou errado? Perfeito, errado. Porque existe um número primo que é par, e é o único, que é o número 2. O único primo par que existe é o 2. Por que isso? Porque todos os outros pares, além de serem divisíveis por 1 e também por eles mesmos, por serem pares, serão divisíveis por 2. Tudo bem? Agora os ímpares não. Os ímpares nem todos são divisíveis por 3, e o exemplo é o 5, o exemplo é o 7. Então, de fato, o item é errado, porque existe uma intersecção, essa intersecção não é vazia, ela é, de fato, o nosso 2. Tranquilo? Mais um item muito bem elaborado pela nossa querida Banca CESP. Espera aí, tem mais um item aqui, tá? Indo para o próximo item, com o mesmo texto de apoio, tá? Então, a gente não vai precisar explicar de novo tudo, vamos seguir na sequência, já assumindo que nós já entendemos quem é o conjunto A, quem é o conjunto B, quem é o conjunto C, tudo bem? Cuida agora com esse conceito, que é um conceito muito bem exigido pela Banca CESP, que é essa barrinha, que é o conceito também chamado de exclusividade, tá? Então nós já definimos A, já definimos B, já definimos C, o que ele quer saber aqui? Quando eu boto aqui, peraí que eu queria apagar na verdade, quando eu boto aqui N asterisco, tá? Barrinha A união B, o que isso significa? Quero saber o que tem no N asterisco que não tem no A união B. Primeiramente, o que é A união B? É a junção desses dois conjuntos de todos os seus elementos, e os que houver repetição, você coloca do mesmo jeito, não precisa colocar repetido. Tudo bem? Então, quando eu junto os naturais não nulos pares com os naturais não nulos ímpares, essa junção, gente, gera os próprios naturais não nulos. Vai gerar o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai-se embora. Tudo bem? Mas se você estava atento no início do item anterior, que tem o mesmo texto de apoio, você tem que lembrar que os naturais começam no elemento 0. Depois vem o 1, depois vem o 2, depois vem o 3 e aí vai embora. Mas como ele tratou de N asterisco, esse asterisco tira o 0 da jogada. Então, a união B, se a gente colocar aqui, vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e assim vai-se embora. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Até aí sossegado, né? Então, o N asterisco barra essa união de conjuntos, esse barra é o que há de exclusivo. É o que tem no N e que não tem no A união B. No caso, no N asterisco, né? Se você parar para pensar, o N asterisco, gente, ele representa o conjunto dos naturais não nulos. Então, ele mesmo é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai-se embora. E quando eu boto barra, eu quero saber o que tem no primeiro e que o segundo não copiou, a chamada exclusividade. Alguns chamam até de complementar. Por exemplo, o que é o complementar do seu estado em relação ao mapa do Brasil? São todos os outros estados que estão fora do seu estado e limitados pelo mapa brasileiro. Então é o complemento, é o que o mapa do Brasil tem e que seu estado não tem, ou seja, todos os outros estados. Tudo que estiver dentro do seu estado é intersecção dos dois. Então a exclusividade, ela tira a intersecção da jogada. É só você pegar aqui e entender que é o que você tem no primeiro conjunto, descontada a intersecção. Então, se eu pegar o primeiro conjunto e descontar a intersecção dos dois, já que eles são iguais, é óbvio que essa exclusividade aqui ela é vazia. Porque eu vou te perguntar, se eu tenho um celular preto, e você também tem, se eu tenho uma caneta azul, e você também tem, se tudo que eu tenho você também tem, o que eu vou ter de exclusivo em relação a você? Nada. Então, o conjunto N barra A união B, ele de fato é um conjunto vazio. Tudo bem? Item dado aí pela Banca CESP como certo. Tudo bem? Isso por quê? Porque os dois conjuntos são iguais. Porque o N asterisco é a mesma coisa que A união B. É só você se dar conta que o A são os naturais não nulos pares, B são os naturais não nulos ímpares. Quando você junta os dois, você vai ter todos os naturais não nulos. Ou seja, isso aqui resulta no próprio N asterisco. E como eles são iguais, não há nada que um tenha e que o outro não tenha. Portanto, qualquer exclusividade que é dada por essa barrinha vai ser vazia, portanto o item está certo. Questão bem conceitual aí da nossa querida Banca CESP. Tudo bem? Beleza. Vamos agora para um outro tópico muito interessante que poucas vezes as bancas cobram, mas foi cobrado pela Banca CESP, então tem que estar bem atento a isso, que é
a seguinte situação. Ele fala que houve uma conferência internacional que vai reunir representantes dos países Alemanha, Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Escócia, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Peru, Suíça, Uruguai e Venezuela. B é o conjunto formado pelos países que participarão da conferência e não pertencem à América do Sul, tá? Então, B é formado por Alemanha, Canadá, Escócia, Estados Unidos, França, Inglaterra e Suíça. Tudo bem? Ele fala que o número de subconjuntos formados por esses elementos de B são 128. Para você que, de repente, assistiu as minhas aulas aqui também pelo CEISC, para o concurso do DPEM, deve lembrar que a gente falou sobre isso em aula. E se não falou, eu falo agora. Se você não assistiu a aula, eu falo agora, obviamente. Existe uma formulazinha rápida e rasteira para cálculo de subconjuntos. Gente, o que são subconjuntos? São conjuntos formados com elementos. Então, por exemplo, eu tenho na minha mão um elemento, uma caneta. Tá? Com ela eu formo 2 subconjuntos. Por que 2? Porque a regra é que o número de subconjuntos é igual a sempre 2 elevado a e, em que e são os elementos que você possui. Então, com um elemento, eu tenho 2 na 1, que são 2 subconjuntos, que é o subconjunto vazio e a própria caneta. Com 2 elementos, eu vou ter 4 subconjuntos, que é 2 ao quadrado, que é o conjunto vazio, só a caneta, só o celular e, de novo, os 2 objetos. Resumindo, primeiro, o vazio é sempre subconjunto e o próprio conjunto também é sempre subconjunto dele. Tá? Como o conjunto B é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, o total de subconjuntos dele vai ser 2 na sétima, que é uma potência de 2 muito comum em prova e que vale certinho 128. Eu não vou ilustrar todos, até porque eu perderia muito tempo com isso. Mas eu começaria pelo vazio, depois um país de cada vez, depois de 2 em 2 países até esgotar, depois de 3 em 3 até esgotar, depois eu organizaria eles de 4 em 4, de 5 em 5, de 6 em 6, até o grupo com 7, que se fecharia ali os nossos 128 subconjuntos, beleza? Então são de fato 128, 2 na sétima, pode marcar o item aí como item certo da questãozinha aí da banca CESP. Tudo bem? Beleza? Galera que está indo fazer a prova do DPEM, concentra, tá? Vamos lá que realmente vai valer, vai compensar e essa provinha você vai gabaritar se Deus quiser. É para isso que a gente está aqui. O mesmo texto de apoio, né, dividindo aí os países, ele fala o seguinte. P representa os países que participarão da conferência e A é o conjunto formado pelos países da América do Sul, tá? Então P são os países que vão participar da conferência. Que temos ali a Alemanha, Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Escócia, Estados Unidos, França, Inglaterra, Peru, Suíça, Uruguai e Venezuela. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? E o A é o conjunto formado pelos países da América do Sul. Ele fala que a intersecção de A e P, né? Eu vou circular em rosa os países da América do Sul, né? Para quem não faltou aula de geografia, que não é o meu caso, sabe que a Argentina, Bolívia, Brasil são da América do Sul, o Chile e a Colômbia também, Escócia infelizmente não é, Estados Unidos está na América do Norte, a França e a Inglaterra também estão na Europa, Peru e, por último, Uruguai e Venezuela, tá? Então, a intersecção entre P e A, que é o que eles têm em comum, P, o conjunto de todos os países que vai participar dessa conferência, e A, o conjunto dos países da América do Sul, não da América, é formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. E o item ali fala que são 5 elementos, portanto esse item é falcatrua, o item é errado. Tudo bem? Beleza? Tranquila a questão, só para a gente entender um pouco mais ali de intersecção, para a gente poder aplicar isso nas questões mais complicadinhas ali na sequência, tá? Aqui uma questão também bem teórica da banca CESP, porque ela não cria uma historinha atrás de teoria dos conjuntos, ela cria aqui os valores. E é muito boa essa questão porque eu vou poder te explicar a parte mais importante de teoria dos conjuntos nela, tudo bem? Então nós temos aqui 3 conjuntos, A, B e C. A do shampoo da marca A, vamos pensar em marcas de shampoo, vamos pensar em marcas de chocolate. A de amargo, B de branco e C de chocolate ao leite. Tudo bem? Beleza? Pensar em chocolate que é muito bom. Então, todo mundo que gosta de chocolate amargo vai estar no conjunto azul. Se você gosta, como eu, de chocolate amargo, está no conjunto azul.
Todo mundo que gosta de chocolate branco vai estar no conjunto rosa, tudo bem? Você gosta de chocolate branco, você está no conjunto rosa. E todos os integrantes desse grupo que gostam de chocolate ao leite estão no conjunto C, certo? A parte teórica aqui é a parte mais importante, ainda mais em se tratando de 3 conjuntos, que é ainda um pouco mais complexo do que quando são 2. Tudo bem? Beleza? Atenção aos detalhes, tá? Aqui é só quem come amargo. Diferente de quem come amargo, tá? Ele chama de NA, NB, o número de elementos de A. Cuida com o erro mais comum, que quando ele fala que NA é 50, o aluno pensa que 50 é só esse cantinho aqui. O que é verdade? Não, é mentira. E por que é mentira? Porque o conjunto A engloba todo mundo que está dentro do conjunto azul. Esse cantinho aqui é quem é apenas A, somente A. Uma coisa, gente, é eu comer chocolate amargo, o que não me impede de comer nem o branco, nem o ao leite. A outra coisa é dizer, não, eu só como chocolate amargo. Eu apenas como chocolate amargo. Olha a diferença, tudo bem? Então aqui quem só come amargo, só come branco, só come ao leite. Aqui não come nenhum deles, de repente come paçoca. E aqui quem come os três tipos de chocolate. Tudo bem até aí? Cuida agora, tá? Assim como NA, NB e NC é a totalização de todo o conjunto azul A, todo o rosa B e todo o verde C, essas intersecções de A com B, A com C e B com C, você tem que ter muito cuidado para trabalhar com elas. Em todas elas tem 10 elementos, tudo bem? Primeiramente, eu vou fazer uma mágica. Vou apagar o conjunto C. Vamos riscar em laranja o que seria, ou melhor, o que representaria a intersecção de A e B, que é o que está representado aqui no início do nosso item. A interseção de A e B é essa região que os dois dividem, tudo bem? Ou que os dois têm em comum. Observa o que acontece quando o C volta para a jogada. Percebeu o que é a intersecção de A e B? Muita gente pensa de forma equivocada que a intersecção de A e B é só esse aqui de cima, o que é mentira, o que está errado. Porque a interseção de A e B é a soma dessas duas lacunas aqui. Assim como a intersecção de A e C, essas duas. Porque é essa a intersecção de A e C. Assim como a intersecção de B e C, essa região aqui. Ou seja, essas duas lacunas. Tudo bem? Então tome muito cuidado, porque alguns descontos devem ser feitos e eu vou explicar melhor para vocês ao longo da questão. Tudo bem? E aqui a intersecção central, que é 0. Então você coloca um 0 aqui. Ou seja, ninguém come amargo, branco e ao leite. Eu mesmo não como branco, nem que me obrigue. Então, realmente mostra que 0 essa região. Tá? E aí, quando ele fala que 10 elementos tem em cada intersecção, 10 elementos na intersecção de A e B, aqui dentro tem que ter 10. Como está zerado ali embaixo, beleza, aqui ficam os outros 10, porque tem que totalizar 10 nessa região, que de fato aconteceu. Por ter zerado a intersecção tripla, que é esse item aqui, a interseção de A e C também é 10. Então, isso aqui tem que ter 10 aqui dentro no total. Já tendo 0, para fechar 10, é só colocar aqui os outros 10 para fechar 10. Para ver que aqui dentro tem 10, como manda a regra. E a interseção de B e C é essa região, que tem que totalizar 10. Tendo ali 0, aqui estão todos os 10. Tudo bem? Mas cuida, isso aqui é só A, só B, só C. Aqui é somente A e B, diferente de A e B. Bem? Somente B e C, diferente de B e C. O somente, ele é excludente. E tem uma maneira, uma frasezinha que eu uso muito ao longo das minhas aulas, que é legal você entender, que é quem tem 3, tem 2 e até tem 1. Mas não tem nem apenas 2, nem apenas 1. Quer ver um exemplo? Eu tenho na minha mão uma caneta e um celular. Você pode dizer que eu tenho uma caneta? Pode. Mas você pode dizer que eu tenho só uma caneta? Não. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos que vamos então, tá? Continuando então, como dentro de A total tem que ter 50, já tem 20, ó, aqui ó, tem 20. Falta só essa lacuna. Para fechar 50, aqui 30. Pode ver que dentro de azul fechou 50 elementos no total. Dentro de B ocorre o mesmo procedimento, vai ter 50 no total, o mesmo ocorrendo dentro de C, e aí você confere todas as informações de acordo com o nosso diagrama. Tudo bem? Então isso é o uso do diagrama de Venn, questãozinha sempre clássica nas provas da Banca CESP, porque a Banca CESP cobra muito diagrama de Venn. Então, de novo, dentro de A tem 50, de B também e também de C. Perfeito. Nas intersecções de A e B tem 10, perfeito. De B e C tem 10, perfeito. De A e C tem 10, perfeito. E na interseção tripla está zerado, perfeito. Ok? Ele quer saber quantos elementos ou qual o número de elementos da união de A, B e C. União é isso aqui, ó. É juntar tudo sem repetir. 30 mais 30, 60, mais 30, 90.
mais 10, 100, 110, 120, mais 0, 120. Pode marcar aí na nossa alternativa C de CISC. Tudo bem? Isso com 3 conjuntos, que já é um cenário realmente bem mais complexo, tá? Ok, vamos para a próxima. Aí começam a entrar questões de teoria dos conjuntos para a gente treinar, porque realmente é mais viável, mais provável pintar na tua prova. A Anvisa realizará inspeções em estabelecimentos classificados como bar ou restaurante, ou nos que são considerados ao mesmo tempo bar e restaurante, tá? Então nós temos duas catalogações. Ou você é bar, tá aqui no conjunto azul, ou você é restaurante, tá no conjunto rosa, tá? Então alguns estabelecimentos, se liga na teoria, são somente bar e não são restaurante. Outros são só restaurante e não são bar. Outros são bar e restaurante. E outros nem são bar, nem são restaurante. São tipo uns botequinhos. Beleza? Então ele fala o seguinte. Parará. Sabe-se que ao todo 96 estabelecimentos a serem visitados. Então total 96, tá? Dos quais 49 são bar. E aí o que o cara desatento erra? 49 são bar? Ele vai lá e bota 49 aqui e perde a questão. E por que ele perde a questão quando ele bota 49 ali? Porque quando eu me refiro a bar, eu me refiro a todo o conjunto azul, e não somente aquele cantinho ali que são os estabelecimentos que são apenas ou somente ou só bar. Você ser bar não te impede de ser restaurante, sala de bingo, lotérica. Agora, você ser só bar, aí é só bar. Então, o correto aqui, e isso não pode esquecer, é entender que os 49 estabelecimentos que são bar se dividem em dois grupos. Os que são apenas bar e os que são bar e também restaurante. Bem? E 60 são restaurante. Mesma coisa acontece aqui, mesmo procedimento. Se você colocar o 60 aqui, já era perder o Playboy, a questão se foi. Porque ser restaurante é diferente de ser apenas restaurante, tudo bem? E qual é a regrinha clássica que quem teve aula comigo sabe que a gente fala muito, porque é o que mais cai em prova? A regrinha clássica é o seguinte, quando você soma total de bares integrais, que seriam 49, com o total de restaurantes integrais, que são 60, isso vai dar 109, tudo bem? Que é maior do que 96. Quanto que 109 é maior que 96? 13 unidades. E esse excedente é sempre, sem exceção, culpa da nossa intersecção. Tudo bem? Então, há mais de 15 estabelecimentos que são bar e também restaurante? Errado, são só 13. Justamente essa intersecção que ocorre quando eu pego e somo integralmente os dois conjuntos, bar 49, restaurante 60, e comparo com o total de estabelecimentos que a questão me deu. Esse excedente, 13, é a intersecção. Tudo bem? A questão acabou, mas para a gente aproveitar o momento para trabalhar um pouco mais, se eu pegar 60 e tirar esses 13, aqui vão sobrar 47. Fechando o total de 60. Se eu pegar 49 e tirar 13, aqui eu vou ter 36. Tudo bem? Somando aqui, vai dar 49 mais 47, vai dar 96 estabelecimentos, ou seja, nenhum deles não teve essa catalogação como bar ou como restaurante. Beleza? Observe que nós temos 49 como bar, bem como o texto disse. Temos 60 como restaurante e 13 sendo os dois. E esse 13 eu encontrei justamente comparando o total de estabelecimentos, né, com o que deu com a soma integral. Por que isso? Porque todos esses estabelecimentos eram ou bar ou restaurante. Na verdade, o correto é você comparar a soma integral dos dois conjuntos, 109, com o valor que dá aqui na união dos dois conjuntos. Tem que descontar sempre esse valor aqui de fora. Como ele era zerado, eu tenho que 96 todos estão aqui dentro, então é só comparar 109 com 96 e chegar ali à intersecção, que é 13. Portanto, o nosso item de fato está errado. Beleza? Tranquilo? Vamos para mais uma? Mais uma questãozinha da banca CESP, gente, para fechar com chave de ouro essa parte que fala de conjuntos, teoria dos conjuntos, para a gente fechar com chave de ouro, tá? Ela envolve porcentagem, mas eu vou fingir que são 100 agricultores para não ter que trabalhar com as porcentagens. Ou eu ignoro o símbolo porcentagem, trabalho com os valores numéricos, mas entenda tudo como porcentagem, tá? Nós temos 3 tipos de agricultores. Os agricultores que cultivam soja, no conjunto azul, soja. Então, todo mundo que cultiva soja está no conjunto azul. Os agricultores que cultivam arroz, no conjunto rosa. E os agricultores que cultivam milho, no conjunto verde. Tudo bem? Lembra que com 3 conjuntos tem que ter muito mais cuidado para lembrar que aqui é quem cultiva só soja, só arroz, só milho. Aqui quem cultiva os 3. E quando ele se refere a cultivar 2 dessas espécies,
é a intersecção dupla. É essa região aqui, é quem cultiva soja e milho. Diferente de quem cultiva somente soja e milho. Tudo bem? Lembra de descontar, ok? Mas o mais interessante dessa questão é entender que, primeiramente, quando ele fala que ninguém, ou melhor, que quem produz milho não produz arroz, ele zera não só a interseção tripla. Por que, Dudan? Porque se eu digo que quem cultiva milho não cultiva arroz, é incompatível milho e arroz ao mesmo tempo. Então, como é que você vai poder cultivar milho, arroz e ainda soja, se você não cultiva milho e arroz juntos nunca? Bem, então a interseção de milho e arroz, que é essa aqui, tem que estar totalmente zerada, por conta dessa informação, que é sem dúvida a informação mais importante dessa questão. Tudo bem? E 15% cultivam milho e soja. Milho e soja é essa região, tem que dar 15%. Tendo zero ali, os 15% são todos integralmente aqui. Tudo bem? Tem que sempre descontar esse valor aqui daquele valor apresentado ali que foi 15. Como ele é zero, tirar 0 de 15, segue dando 15, beleza? Como arroz são 50%, ou como soja são 50%, tem que entender que aqui dentro vai ter que dar 50, mas falta esse e esse itens para fechar 50, eu não sei quanto é para cada um. Ele fala que arroz são 30, mesma ideia. Aqui dentro do conjunto rosa tem que totalizar 30, mas faltam essas duas lacunas que eu não sei se é 15 para cada um, se é 20 para um e 10 para outro, e isso nós vamos descobrir na sequência, tudo bem? Agora, no conjunto milho, como falta só uma lacuna e o total de agricultores que cultiva milho é de 40%, então aqui dentro tem que dar 40. 40, se eu tirar toda essa somatória que é 15, quanto é 40 menos 15? Perfeito, 25. Então temos 25% dos agricultores que cultiva apenas milho. Tudo bem? Então ele fala ali que exatamente 30% das propriedades cultivam apenas milho. Gente, apenas milho são 25. E 25 é exatamente 30? Não. Então o item de fato está errado, sem choro nem vela, já está respondido. Tudo bem? Mas como eu sou legal com vocês, e a gente vai terminar esse primeiro tópico, que é conjuntos numéricos, teoria dos conjuntos, nessa questão, eu vou achar aqui para vocês, e vou mostrar como é que eu acharia essas outras 3 lacunas que faltam. Tudo bem? Essas outras 3 lacunas que faltam aqui. Certo? Então, para fazer essa conta, o que eu teria que pensar? Como soja são 50 pessoas, então se eu chamar aqui de x e aqui de y, dentro do conjunto azul, a soma de todos os elementos que estão em preto deveriam totalizar 50. 15 mais 0, 15. X mais y mais 15 tem que dar 50. Se x mais y mais 0 mais 15 tem que dar 50, é porque x mais y dá 35. Porque se eles juntam 35 com esses 15, fecham 50. Bem? No conjunto rosa, a soma de todo mundo lá dentro tem que dar 30%. Vou chamar esse cara aqui de z. Então, y mais e mais 0 mais 0, todo mundo que está dentro do conjunto rosa, tem que totalizar 30%. Com isso, eu consigo concluir que o y mais e é 30, já que aqui e aqui são ambos zerados. Tudo bem? E quando eu somo essas duas equações, eu percebo que um x mais 2y mais e é igual a 65. E o que acontece aqui agora para a gente fechar a questão? Acontece aqui a seguinte ideia. Como eu sei que dentro do conjunto verde já deu 40, porque é o pessoal que cultiva milho, fora de verde tem que dar os outros 60. Então, a soma de x mais y mais e tem que dar os outros 60. Então, x mais y mais e tem que dar 60. E quando você compara essas duas equações, você pode tirar as suas próprias conclusões. Quais são? Ou melhor, qual é ela? Aqui tem x, aqui também tem x. Aqui tem z, aqui também tem z. Aqui tem 2y, aqui tem um y só. Ou seja, tem um y a mais aqui. E esse y a mais aqui é responsável por essa diferença de 5%. Então o y ele vale 5. Tudo bem? Quando eu acho que o y vale 5, eu mato a charada. Por quê? Porque aí, esse cara aqui que é o miolo, que é quem cultiva somente arroz e soja, é 5. Como x mais y tem que dar 35, aqui vai ter os outros 30, para fechar 35, conforme nós tínhamos colocado no papel aqui. Ó. Como esses dois tinham que dar 30, já tem os 5, aqui os outros 25, para ver que a soma deles dá 60, e 60 mais 40 fecha o 100%. É claro que a questão já tinha acabado, mas eu aproveitei para mostrar um pouco mais e definir os demais valores a partir dessa regrinha, tudo bem? Então eu dei nome aos bois, equacionei, realmente é um pouco mais complexo, mas tem que saber fazer, porque questões da banca CESP com 3 conjuntos tendem a ser as mais difíceis da prova, beleza? Espero que tenham entendido aí um pouco mais de conjuntos numéricos
também teoria dos conjuntos. Seguimos daqui a pouco com a parte de operações básicas. Vem comigo e vamos gabaritar essa provinha aí do DPEM. Operações básicas. Como a banca CESP cobra isso quando o assunto são as nossas queridas operações básicas, tá? Separei algumas questões para vocês bem legais e bem diretas, tá? A primeira questão da banca CESP que eu separei é essa em que ele fala que o número resultante da operação matemática 123 vezes 2, aliás, 123 mais 2 vezes 357 é o sucessor, ou seja, o que vem depois, uma unidade maior, do que o resultante da operação 122 mais 2 vezes 356. Pergunta que eu te faço, você vai fazer a conta? Não. Se você fizer a conta, você está sendo induzido pela banca a fazer o caminho mais difícil, né? Foge disso. Você não pode bobear dessa forma. Entenda que o 123 já é uma unidade maior que o 122. Bem? Como eu vou somar a ambos dois resultados diferentes, que 2 vezes 357 é inferior, aliás, é maior que 2 vezes 356. Tá? Aqui a diferença já é de mais uma unidade para o pessoal lá de cima. Bem? E aqui a diferença vai ser de mais 2 unidades. Por que mais 2 unidades? Porque como esse número é uma unidade menor que esse, quando eu dobro, eu aumento essa distância. Quer ver? 5 e 4. O 5 é sucessor do 4, não é? Beleza. Se pegar o 5 e o 4, um é sucessor do outro. Agora dobra ambos. Continuam sendo sucessores? Não. A distância aumentou para 2 unidades, porque eu dobrei a distância. Então, como a distância entre eles aqui é de 1 unidade e eu estou dobrando ambos, eu dobro a distância. Então, a distância entre esses dois resultados, sem fazer a conta, é de 3 unidades. E se é de 3 unidades, eu não posso usar o adjetivo sucessor. Por isso, e não menos do que isso, é que esse item é dado como errado. E, de novo, sem fazer a conta. Bastava entender que o 122 é uma unidade menor que o 123, ou o 123 já é uma unidade maior que o 122. E só seria correto o item se aqui fosse o mesmo valor 356. Aí sim, esse resultado não teria nenhuma diferença entre eles e a gente teria uma unidade de diferença gabaritando o item como certo, o que de fato não aconteceu. Beleza? Na sequência, gente, temos várias questões da banca CESP com esse mesmo texto de apoio, tá? Em que ele fala o seguinte: considere que em uma escola com turmas de primeira a quinta série haja a seguinte distribuição de alunos por turma. Temos 4 turmas, cada uma com 35 alunos, 3 turmas, cada uma com 30, 2 turmas, cada uma com 37 e 2 turmas, cada uma com 30 e uma turma de quinta com 36. Tá? Então são 4 turmas de primeira série, 3 de segunda, 2 de terceira e 2 de quarta e uma de quinta, cada uma com a sua capacidade de alunos preenchida totalmente. Com relação a isso, julgue o próximo item. Escola há mais de 150 alunos na primeira série. Vamos fazer o cálculo de quantos alunos há na primeira série, já com spoiler de que o item está errado. Desculpa. Gente, são 4 turmas vezes 35. Como é que eu multiplico 4 vezes 35 na hora da prova? Faço essa conta aqui? Eu não faço. Dá uma baita de uma dica agora que vai valer a aula. Para fazer 35 vezes 4 ou 4 vezes 35 rapidinho, eu quebro 35 em 30 e 5. 30 mais 5. E multiplico ambos por 4 porque são contas rápidas. 30 vezes 4 dá 120, faz de cabeça. 5 vezes 4 dá 20 e é só somar chegando a 140. Bem? Então, são 140 alunos de primeira série. Ele falou que tem mais de 150, então está confirmado aí o gabarito como errado. Questão bem suave. Realmente era só saber interpretar e gabaritar. Beleza? Ah, Dudan, como eu queria uma questão dessa na minha prova? Gêniozinho, se você pede uma questão dessa na sua prova, todo mundo acerta. E eu te pergunto, o que você ganhou estudando com o CEISC? Com a gente. Se você vai fazer a mesma questão que todo mundo que não estudou, fez outros cursinhos, ou nem fez cursinho acerta. Então uma questão dessa é só para te mostrar que a banca CESP não exagera muito em operações básicas. Vai ficar tranquilo. No finalzinho você vai ver comigo, tem uma ou outra um pouco mais complexas, mas a maioria é bem acessível, tá? Próximo item. Olha lá. Próximo item. A quantidade de alunos da segunda e na quinta é maior que a quantidade de alunos na terceira e na quarta, tá? Segunda série,
Segunda série são 3 turmas de 30, que vai dar 90 pessoas. Quinta série é uma turma com 36, são 36 pessoas, somando 126. Bem? Do outro lado, terceira e quarta séries. Terceira série, 2 turmas de 37, que seriam 74. E quarta série, 2 turmas de 30. Seriam 60. Somando isso aqui, vai dar 134. E aí? A quantidade de alunos na segunda e quinta séries, 126, é maior que a quantidade de alunos na terceira e quarta séries, 134? 126 é maior que 134? É isso que ele está afirmando? Certo ou errado? Eu diria que está errado. É menor. Beleza? E para quem tem dificuldade com o sinal de maior que, menor que foi esse que eu coloquei aqui agora, uma dica simples, tá? A leitura é feita da esquerda para a direita, certo? Quando você cortar e parecer um 7, é maior. Quando você cortar e parecer um 4, é menor. Bem? Então assim, seria o correto, o 126 ele é menor que o 134. Bem? Então com esse cortezinho você se livra de qualquer trauma do colégio por não lembrar os sinais de maior que ou menor que e suas variações. Tranquilo? Veja que é uma questão da banca CESP muito, muito, muito acessível. Tranquilo? Vamos para a última, para fechar esse bloco de questões da CESP com esse mesmo texto de apoio. Vamos fechar esse bloquinho de questões do mesmo tipo. Vem a última, tá? Mesmo texto de apoio, e ele fala o seguinte. Supondo que a escola possua 500 pratos, e a merendeira, na hora do lanche, distribua um prato para cada aluno da primeira e da segunda séries. Então ainda sobrarão 270 pratos, tá? Primeira série, nós já sabemos aqui que são 4 turmas de 35. São 140 alunos. Já fizemos essa conta antes. Ok? Segunda série, são 3 turmas de 30. São 90 alunos. Somando 230 alunos, tudo bem? Se a merendeira tem 500 pratos à disposição dela e ela vai usar 230 para atender os alunos da primeira e segunda séries, todos, cada um com um prato exatamente, 0 menos 0 é 0, não dá para tirar 3 de 0, pede emprestado, aqui fica um 4, aqui fica um 10, 10 menos 3 agora sim dá para fazer é 7, e 4 menos 2 é 2. Então, de fato, sobrariam ou sobrarão, não importa o tempo verbal que você vai usar, 270 pratos. É por isso que esse item é dado como certo. Na próxima questão, ele fala o seguinte. Considere que para 170 alunos de uma escola, a merendeira prepare 45 litros de suco para o lanche. Ela sabe que cada litro de suco dá ou preenche 10 copinhos. Bem, nesse caso, se cada aluno beber 2 copos de suco, ainda sobrarão 11 litros de suco. Observa que é um monte de número jogado e você vai ter que trabalhar com as operações básicas e com a tua interpretação para descobrir se realmente sobram ou não 11 litros de suco. Bem, o que eu vou pensar aqui? São 170 alunos vezes 2 copos, vou chamar de CP, seriam então 340 copos de suco. Bem, como cada 10 copos de suco representa 1 litro do suco para produzir, quando eu pegar esses 340 copos e dividir por 10, ou seja, em grupos de 10, eu formo 34 grupos de 10. E cada grupo de 10 é o que equivale a 1 litro de suco que foi usado para produzir esse suco, obviamente. Bem? Então, 1 litro preenche 10 copos, então 340 copos seriam 34 litros. Se ela tinha 45 litros e usou 34, ou usará 34, de fato vão sobrar 11, então pode gabaritar o item também como item certo. Tá? Mas é uma questão que envolve não só as operações, como também o teu poder de interpretação, porque olha quantos números foram dados na questão. 170 alunos, 45 litros, 10 copos, 2 copos e 11 litros. É número pra caramba, é uma maçada de fruta de tanto número. Então a tua capacidade de interpretar, montar e resolver, sem ter que equacionar nada, mas só ajustando as contas, é fundamental. Primeiro multiplicar o número de alunos pelo número de copos de suco que eles vão tomar, chegando ao total de copos de suco que vão ser tomados, dividir por 10 para agrupar em grupos de 10 e ver quantos litros serão necessários, depois subtrair dos 45 litros para, enfim, gabaritar a questão. Beleza? Muito boa questão da banca CESP. Agora a gente vai ver duas questões que envolvem operações básicas com unidade monetária, tá? Que também é um assunto que às vezes não vem no edital de forma clara, mas a banca costuma cobrar.
tenho aí duas questões para a gente ver isso. Para preparar o arroz em camadas, a tia Camélia, até me deu fome aqui, para 100 alunos, né? De novo, voltando para quem estudou em escola pública, eu estudei, quem estudou aí vai entender, o melhor momento da escola pública era a hora da merenda. Era a hora que tu tinha que comer lá o arroz com feijão, o feijão com macarrão, o baião de dois, o cachorro quente quando era a semana da criança, a pipoca, a gelatina, a banana. Cara, eu adorava a hora do lanche, que era a hora que eu tirava a barriga da miséria, né? Às vezes eu não levava meu próprio lanchinho, porque a gente passava dificuldade na minha adolescência. Minha mãe... Não vou dizer que foi mãe solteira, porque meu pai sempre teve presente, mas nunca contribuiu com nada, né? Então foi quase uma mãe solteira, financeiramente falando. Tinha 2 filhos para sustentar, funcionária pública, na época não ganhava muito, e a gente estudou em escola pública até o 2º grau, e eu tenho muita saudade da minha época de escola pública, principalmente na hora da merenda, como diria seu boneco. Para quem não sabe, bota no YouTube aí, a escolinha do professor Raimundo com o seu boneco, ligadão nas quebradas, mas que horas que é a merenda era a hora mais legal, né? Quem estudou em escola pública deve lembrar. O pessoal da escola particular não tem a merenda do colégio, mas tem lá a cantina para comprar o seu lanche, também era bom, porque na minha época de colégio particular eu lembrava que a gente ia com a graninha lá da mesada, comprava um pão de queijo aqui, comprava um suco de laranja ali, comprava um enroladinho de salsicha dormido, lembra aquele enroladinho de salsicha murcho? Era muito bom também. Mas vamos lá, voltando para a tia Camélia. Ela vai preparar o arroz dela para 100 alunos, tá? Os ingredientes são 5 kg de arroz, 8 ovos cozidos, uma lata de 830 gramas de atum e 1 kg de ervilha. É só ervilha no caso, né? Considerando que a merendeira compra esses produtos num supermercado, julgue o item que se segue. Ela comprou um pacote de 5 kg de arroz por R$ 8,70, uma dúzia de ovos por R$ 1,90. Olha, me diz onde é que eu vou comprar. 1 kg de ervilha por R$ 7,50. Nessa situação, se pagar com uma nota de 20, a merendeira receberá R$ 1,80 de troco. Primeiramente, vamos descobrir aqui os gastos da merendeira, tá? Ela gastou R$ 8,70 com o arroz 5 quilos, R$ 1,90 com os ovos e R$ 7,50 com a ervilha, tá? Tomando esses valores monetários, a soma se faz da mesma forma, 0 mais 0 mais 0 dá 0, 7 mais 9 dá 16, mais 5 dá 21, fica 1 e vão 2, 8 mais 2 dá 10, mais 1 dá 11, mais 7 dá 18. Então ela vai gastar R$ 18,10 com essas compras. Quando ela pagou com R$ 20, para descobrir o troco dela, de cabeça, era só fazer essa conta na cabeça. Pegar R$ 20 e tirar 18,10. Digo que é quase R$ 2 o troco dela. Porque se a compra fosse R$ 18, era R$ 2 de troco. Tá, mas não foi 18, foi 18,10. Então é só você pegar R$ 2 e tirar 10 centavos, fechando aí em R$ 1,90. Bem, o texto fala que é R$ 1,80. Olha aí que perigo. Será que é R$ 1,80? Se a gente fizer a conta aqui dá 0. Se a gente pedir emprestado aqui fica 1, aqui fica um 10, mas não foi aqui que pediu, então fica um 9, aqui fica um 10. Trabalho, né? 10 menos 1 é 9, 9 menos 8 é 1 e 1 menos 1 é 0, de fato é 1,90. Fazendo a conta, né? Quem quiser fazer de cabeça também faz. Se fosse R$ 18, eram R$ 2 de troco. Como foi 18,10, tem que ser 10 centavos a menos. R$ 2 menos 10 centavos, 1,90. Ele fala em 1,80 e é por isso que esse item de fato está errado. Beleza? Então, bem acessível também. Até agora, nenhuma surpresa para a Banca CESP no quesito operações básicas. Como eu disse, provavelmente, o que vai ser cobrado de vocês na prova é usar operações básicas de forma dinâmica, rápida e rasteira, ou algum conceito de divisibilidade, de resto, em questões de outros assuntos mais amplos. É difícil e raro a Banca CESP queimar uma questão só de operações básicas. Quem faz isso mais é a FCC, tá? No ato de pagamento por um produto, um cliente entregou ao caixa uma nota de 50. Informado de que o dinheiro entregue não era suficiente, ele entregou mais uma nota de 50. Então, o que ele pagou para o cara, pagou R$ 100. Tá? Pagou 2 notas de 50. Ele pagou 100 pila, como a gente diz aqui no Sul, R$ 100. E recebeu do caixa R$ 27 de troco. Reclamou que ainda faltavam 9 e foi atendido. Então, o troco dele é de 27 mais 9, R$ 36. Já fiz de cabeça a conta. Tá? Tomei 27 com 9 de cabeça, tá? Mas pode fazer no cantinho na hora da prova se precisar. Nessa situação hipotética, qual foi o valor da compra? Gente, se você deu R$ 100 e recebeu 36 de troco, a sua compra, se você fizer a continha aqui, 0 menos 0, 0 menos 0, pedir emprestado, ficam aqui 10, com 9 aqui ficam 10, né? Lá para a primeira casa, dá centenas. 10 unidades menos 6 dá 4. 9 menos 3 dá 6. A vírgula vem alinhada como a gente viu em aula. Então você vai ter gasto R$ 64.
Claro, 64 mais 36 dá 100. Por que para mim essa conta é fácil e para alguns de vocês é difícil? Porque vocês não têm praticado no dia a dia essas contas. Como eu falei, e como eu falo em aula. Operações básicas não existem para enfeitar caderno. E nem só para estudar quando vai fazer prova. Ela está presente no nosso dia a dia, cara. Você compra coisa no mercado, você paga a compra na internet, você paga 10% nos restaurantes. Tudo isso é matemática básica. Tudo isso você tem que saber lidar com essas ferramentas de forma básica para não levar um golpe, para não ser enganado num troco, para não ter que tirar o celular da mão e fazer uma conta de 100 menos 36. Desculpa, tem caixa que faz isso. Ainda dá o troco errado. Tá? Mas a gente vai questão de treino. Tem que treinar bastante para realmente estar bem, como se diz, qual é a palavra correta? Bem treinado, bem natural para vocês. Tem que estar no dia a dia. Matemática tem que estar no dia a dia, isso é fundamental, tá? Então a compra dele foi de R$64, pode gabaritar ali bonitinho na letra E. Não tem erro, não tem nem que sofrer. Tá lá. Questão categórica, questão clássica aí de operações básicas. Vamos para mais uma? Mais uma questão. Aí começando a complicar, tá? A gente vai começar a complicar. Uma repartição com 6 auditores fiscais responsabilizou-se por fiscalizar 18 empresas. Cada empresa foi fiscalizada por 4 auditores. E cada auditor fiscalizou exatamente a mesma quantidade de empresas. Nessa situação, quantas empresas cada auditor fiscalizou? É uma questão CESP sim, de múltipla escolha sim. Se não me engano foi da prova do Cefaz Rio Grande do Sul de 2019. Tá? E é uma questão muito interessante, porque ela parece muito confusa no início. Mas pensa comigo. Tem 18 empresas para serem fiscalizadas, tá? Cada uma por 4 auditores, tudo bem? Se vão 4 auditores por empresa em 18 empresas, teoricamente eu vou ter 4 vezes 18, 72 visitas para serem feitas, tá? Imagina que as visitas foram feitas separadamente, e os 4 auditores não foram no mesmo dia. Então, como cada empresa tem que receber 4 auditores por vez, ou por empresa, na verdade, e vamos supor que é um por vez, foram resolvidas ou foram realizadas 72 visitas. Bem, quando eu pego essas 72 visitas e divido pelos 6 auditores, porque eu só tenho eles 6 trabalhando, eu vou ter como resposta, os 6 cabem em 7 uma vez, volta 6 e sobra 1, cai o 2, os 6 cabem em 12 duas vezes, 6 vezes 12, voltam os mesmos 12 e fecha a conta. Praticamente eu vou ter 12 visitas para cada auditor. E é basicamente isso que a banca perguntou. Nessa situação, cada auditor fiscalizou quantas empresas? 12 empresas, gabarito aí na nossa querida alternativa C de CEISC. Então essa é a ideia. 8 empresas com 4 auditores indo visitar, são 72 visitas. Divide isso igualmente entre os 6 auditores, uma divisão exata que dá 12 visitas para cada um, ou seja, cada um fica com 12 empresas, né? É isso aí. É claro, sabendo que ela foi fiscalizada por 4 auditores distintos, né? Não é pelo mesmo auditor, então o cara não pode fazer 2 visitas na mesma empresa. Então, como cada um visita 12 vezes, ele visita 12 empresas diferentes. Então, são 12 empresas, pode gabaritar como já foi aí na alternativa C. Beleza? Aqui uma questão agora que envolve, gente, um pouco de operações com potências, um pouco de potência de 10, que também é legal a gente saber dominar isso, tá? Um motorista de uma empresa transportadora de produtos hospitalares foi de São Paulo a Brasília, uma viagem que eu fiz bastante, já que eu sou de Brasília, vinha muito para Porto Alegre de carro, passando sempre por São Paulo para visitar uns amigos, para entregar mercadorias. Ele vai percorrer aproximadamente 1.100 quilômetros e estimou, para controlar as despesas, o consumo de gasolina do seu veículo é de 10 km por litro. Tá? Para efeito de cálculo, considerou que esse consumo é constante. Está perfeito, até aí está lindo. Tá? Aí vem a parte legal da questão. É a parte importante. Né? Banca CESP sempre importante vem no final. O que vem na parte importante? Ele fala o seguinte. Considerando essas informações, julgue o item que se segue. A distância percorrida nessa viagem será de 11 vezes 10 na quinta metros. Gente, aqui tem uma parte de conversão também, tá? 1.100 quilômetros, você vai trocar por 1.100, e a palavra quilômetro ela dá origem a 1.000 metros. Bem? Vou resolver da maneira mais rápida possível. Ok? Beleza? Então isso vai dar 1.100 vezes 1.000. 1.000 é 10 ao cubo, para quem não lembra, né? Para me moldar no formato que a questão está trabalhando, eu estou indo por esse caminho, depois eu mostro outro caminho, tá?
E quando eu falo em 1100, se a minha vírgula está aqui, eu fiz isso em aula também, mostrei para vocês. Quando eu pulo uma, duas, três, aliás, duas, né, duas casas para a direita, uma, duas, isso aqui vai dar origem a 11 vezes 10 ao quadrado. Bem? É só você entender que quando eu falo em 1100, eu falo em 1100 vezes 10 na potência zero. Quanto que é 10 na potência zero? É 1. Só que eu não escrevo aquele 10 na potência zero porque é desnecessário. Mas quando a minha vírgula pula para a esquerda, essa potência vai aumentando. Quando ela pula para a direita, ela vai diminuindo. Bem? A gente ali o 10 na zero, está ali escondidinho. Então, quando ela pulou duas casas para a esquerda, diminuindo este valor, porque de 1.100 passa para 11, né, diminuiu bastante, não pode comparar 1.100 com 11. Você não trocaria R$ 1.100 de salário por R$ 11 de salário. Concorda comigo? Então, como esse número diminui, a gente tem que aumentar na potência para ver a compensação. Então, 11 vezes 100 é 1.100, ainda vezes 10 ao cubo. E aí, para matar a questão, por propriedade de potência, fica 11 vezes 10. E aqui na propriedade de potência, para quem lembra, e é bem tranquilo lembrar, você mantém a base e soma os expoentes, chegando então a 11 vezes 10 na quinta potência. Inclusive, eu fiquei na frente da resolução. Vou tirar essa minha cara de tacho da frente aqui. Tá? Então, isso confirma para a gente que o gabarito de fato está certo. Tá? Beleza? Outra maneira de fazer, eu voltar para a tela, seria eu fazer o contrário. Eu ajustar o valor que a questão afirmou. 11 vezes 10 na quinta. Tá? O que é 10 na quinta? 10 na 1, na 2, na 3, na 4, na 5. É multiplicar 11 por 100 mil. Então é só você acrescentar o mesmo número de zeros aqui. 5 zeros. E vai dar 1.100.000 metros. Tá? Como eu vou cortar aqui 1.000 metros para virar quilômetros, vai virar certinho 1.100 quilômetros. Minha caneta deu uma travadinha aqui. 1.100 quilômetros. Que é exatamente o que aparece no enunciado lá em cima. Bem? Então não era só a parte de conversão, que está aqui em cima, né, de metro para quilômetro, daqui e para cá. É também entender essa logística, né, entender essa lógica. Então tem que estar muito atento aí para não perder uma questão dessa na prova, que envolve um pouco de tudo. Operações básicas, lidar com potências e também a partezinha de conversão. Aí mais uma questão da banca CESP, essa aqui bem curiosa, tá? A gente vai chegando ao final de mais um bloco de questões. Essa questão envolve produto notável, sim, envolve racionalização também, que é algo que eu não falo em aula, raramente falo, só quando está no edital de forma clara, mas eu vou aproveitar a questão para mostrar, tá? Primeiramente, relembrando, isso aqui é um produto notável, tá? Que é conhecido como quadrado da soma. O quadrado da soma se resolve como? Com o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E caso aqui seja um menos, que é o segundo item aqui vai ser um menos. Essa é a única diferença, tá? Então vamos desenvolver aqui primeiro, depois eu apago e faço tudo de novo. Como é que eu desenvolvo 20 mais raiz de 2 e vai ao quadrado? Ou eu faço ele vezes ele mesmo na distributiva bruta e não tem problema nenhum fazer assim, sejamos humildes, né? Aí eu faria 20 vezes 20, 500. 20 vezes raiz de 2, 20 raiz de 2. Raiz de 2 vezes 20, 20 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Ajustando tudo bonitinho, fica 400, que é o quadrado do primeiro, mais 40 raiz de 2, que é justamente essa jogadinha aqui, mais 2, que é o quadrado do segundo. Tudo bem? Então, desenvolvido vai ser isso aí que vai dar o primeiro item. Já o segundo item, eu vou fazer bem aqui de maneira bem tranquila, que é 20 menos raiz de 2 ao quadrado. Então é ele vezes ele mesmo, como manda o figurino. A distributiva, 20 vezes 20, perdão, 20 vezes 20, 400. 20 vezes menos raiz de 2, vai mudar aqui que é negativo. Menos raiz de 2 vezes 20, vai mudar aqui, vai ficar negativo. Menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2, aí fica mais raiz de 4 do mesmo jeito. E a única diferença é que vai mudar esse sinal para menos. Bem? Beleza? Pagando tudo então. Então vamos fazer tudo de novo agora, botando a limpo, tá? Essa primeira resolução aqui, eu vou fazer em azul, fica então o quadrado do primeiro mais
2 vezes 20 vezes raiz de 2, que é 40 raiz de 2, né? 2 vezes 20 vezes raiz de 2, 40 raiz de 2, tem? Mais o quadrado do segundo, que é só raiz de 2. Tudo de novo que eu fiz muito grande. Vamos diminuir a fonte aqui, senão não vai caber. 400 mais 40 raiz de 2 mais 2. Beleza, melhorou. Menos, que é da estrutura, sobre raiz de 2, tá? A segunda parte, que também é um produto notável, e a gente já mostrou aqui como é que resolve, fica o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá os mesmos 40 raiz de 2, mais o quadrado do segundo, ok? Então essa é a resolução que a gente tem que fazer, certo? Como de praxe, a gente vai tirar do parênteses todo mundo que está entre parênteses. No parênteses azul, a galera sai sem mudar sinal do expoente. No parênteses rosa, todo mundo sai trocando sinal do expoente. Tudo bem? Beleza? E se eu falei que nessa questão tem racionalização, mentira, não tem. Me enganei. Parecia que ia ter, mas não vai ter não. Tá? Resolvendo aqui agora a questão de maneira bem tranquila, o que vai acontecer? 400 corta com menos 400. Os opostos se atraem e se cancelam. 2 corta com menos 2. Os opostos se atraem e se cancelam. E quando eu tenho 40 raiz de 2 somado com outros 40 raiz de 2, pensa que 40 raiz de 2, gente, raiz de 2 é um objeto, é uma sandália. 40 sandálias mais 40 sandálias são 80 sandálias. Então 40 raiz de 2 mais 40 raiz de 2 fecha em 80 raiz de 2 sobre raiz de 2. Como isso é um produto, eu posso cortar o de cima com o de baixo, finalizando e gabaritando a questão como 80. Pergunto, questão fácil ou questão difícil? Questão difícil. Difícil por quê? Primeiro porque envolve produto notável e muita gente já amarela aí. Tá, mas eu não sei fazer o produto notável, eu vou fazer no basicão. Não tem problema nenhum. Faz no basicão e vai ser feliz. Bem? Depois, existe uma troca de sinal aqui que mata muita gente, que esquece de trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Apesar disso ser completamente peculiar, completamente trivial, completamente óbvio que tem que ser feito. Né? Mas a gente às vezes se distrai na prova. Acontece. Tá? E por último, a soma de 40 raiz de 2 com 40 raiz de 2 mata muita gente. Porque, na verdade, isso aqui é o quê? Quando eu somo um objeto a ele mesmo, é o dobro dele. Então, é 2 vezes 40 raiz de 2. E aí você multiplica o 2 pelo 40, já que está ainda multiplicado pelo raiz de 2. Ah, não é distributiva? Não, distributiva seria se fosse uma soma com parênteses aqui. Se fosse 2 vezes 40 mais raiz de 2, aí é distributiva. Mas não é o caso. Aqui eu tenho um produto de 2 vezes o 40 raiz de 2. E 40 raiz de 2 já é um produto indicado. Então eu multiplico só o 2 pelo 40, gerando 80 raiz de 2. E depois eu vou lá e corto. Beleza? Gabarito então na nossa alternativa C.